GoCast no ar. Hoje para falar com Magrão, gerente esportivo do Internacional. O ex-volante revelado pelo São Caetano, com passagem por grandes clubes brasileiros. Vestiu a camisa do Inter entre 2007 e 2009. E desde maio deste ano, ele está lá do outro lado do balcão colorado. Vamos saber mais, hein? Eu sou a jornalista Duda Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho para você. E olha, antes de eu apresentar o Magrão aí para vocês, que já está aqui com a gente, eu gostaria de chamar o Mídia da Vitória, o curso da GoManage que está no ar. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol e como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das quatro linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o nosso código promocional Mídia da Vitória e participe. Hoje estamos com Norton Capel, jornalista sempre de plantão. Hoje veio de vermelho, não sei porquê. Também estou no clima aqui, Norton, hoje bem à vontade. Zé Pedro Villa-Lobos. Tamo junto. Tamo junto, né? O Zé Pedro nos bastidores também certamente está apoiando esse nosso vermelhinho hoje. Magrão, muito bem-vindo, Magrão. Que bom te rever. Bom falar contigo, Duda. Bom falar contigo, Norton. Nos falamos há um ano atrás, né, na Confute. Falamos um pouco do meu trabalho nos Estados Unidos e agora aqui do lado de cá do balcão, de volta ao Internacional. Não, e numa semana agitada, imagino, porque tem o Brasileirão, mas tem um foco muito forte, muito importante de Libertadores da América. Como é que você está se vendo nesse novo papel, com tanta relevância e num momento tão importante, né? De uma disputa aí de semifinal de Libertadores, Magrão. Eu sempre falo que a gente sabe da responsabilidade que é estar aqui, do lado de cá, do lado da diretoria do Internacional, mas ao mesmo tempo muito feliz, digo a palavra tranquilo, mas sabendo que meus últimos 8 anos, depois que eu parei, eu transitei em outras áreas para me capacitar, para que um dia eu possa estar aqui. E eu espero que eu possa estar contribuindo com todos aqui, fazendo parte desse, assim como tem um grupo lá dentro de campo, de jogadores, tem a comissão e tem um grupo aqui de diretores, o pessoal que, desde o CAPA, ao jurídico, ao administrativo, à logística, o Adriano. Então, a gente tem todo um grupo aqui de trabalho aqui em prol de entregar o melhor para o treinador e para os jogadores. Magrão, é muito legal te reencontrar, né? Como tu falasse, a gente conversou contigo na Confute em julho do ano passado. E naquele momento, tu já dava sinais muito claros, né, dessa tua preocupação e desse teu aprendizado para chegar onde tu chegou. Mas a pergunta que eu te faço é: tu imaginavas que poderia começar como um gestor de futebol num clube de futebol onde tu foste um ídolo, onde tu és um ídolo? Isto é mais fácil ou é menos fácil? Eu tento sempre separar, né? Desde do primeiro convite do presidente, que foi há 3 anos atrás, que eu recusei, o segundo ano passado, e em maio, quando a gente acabou fechando, eu sempre quis deixar claro para ele o que eu tinha estudado, o que eu tinha vivenciado nesses anos fora das 4 linhas, para esse momento, que eu não queria vir para ser um ex-ídolo trabalhando dentro do clube. E sim, eu queria colocar em prática o meu aprendizado, o meu capacitamento que eu tive nos últimos anos fora das 4 linhas. E ele entendeu, a gente criou um escopo de trabalho. Na nossa negociação da minha vinda, o presidente foi muito acessível. A gente criou um escopo de trabalho onde seriam meus deveres e obrigações, onde eu teria autonomia,
para transitar. E está sendo muito melhor do que eu imaginava. Que a gente está conseguindo trabalhar bem, com transparência, com liberdade, desde das ações, nas contratações, no dia a dia ali dos jogadores, ou até na parte aqui interna do CT, no nosso dia a dia. E está sendo bom, estou muito feliz, e ao mesmo tempo que a gente às vezes acha que se capacitou, que aprendeu bastante para estar aqui, cada dia aqui é uma novidade, algo diferente, e a gente acaba aprendendo com todos aqui dentro também. Então, assim, está sendo uma troca de experiências, e assim, uma coisa que eu sempre tive, né, que foi importante ao longo da minha carreira, desde a minha história de vida, né, foi a coisa de ser sempre capitão nos times que eu passei. Às vezes não tinha nem a faixa, mas assim, exercia uma liderança e sempre respeitando, nunca impondo, conquistando as coisas. E aqui, acredito que não está sendo diferente. A gente não, aqui não tem imposição, não tem dono da verdade, a gente discute, debate todos os dias, não tem uma figura central. A nossa figura central é apenas é somente o presidente. Os demais membros aqui, nós debatemos sempre, desde, como eu te falei, desde o Dave, que está ali na, na parte de compras ali, nessa gestão mais de contratação, o menino do Capa lá, capitaneado pelo Caco, o Pedro administrativo, o próprio Gabriel da imprensa, o Adriano da logística. A gente está todo mundo em conjunto, todo mundo. A gente tem nossas reuniões semanais aqui, que a gente alinha tudo, desde a parte de nutrição até o campo, tudo. Então, acho que isso é o caminho que eu acredito que deve seguir o futebol. A gente fala muito em mudanças, a gente acaba criando algumas figuras, centralizando algo, e depois a responsabilidade é muito grande. Quando você divide responsabilidade, você tem essa troca de ideias, fica mais leve para trabalhar e menos pesado para você também. Agora, Magrão, o que faz um gerente esportivo? É aquela espécie de meio de campo ali entre vestiário, direção? Você falou Eu que achei que era participa isso, mas não é. das negociações. Pois é, me fala aí como é que é, me conta. É Esse que novo sim, Magrão aí, essa nova função. é que assim, na verdade a ideia seria o gerente, né? Mas as coisas foram caminhando tão bem que a gente meio que criou um grupo de trabalho. A gente tem um grupo aqui de trabalho, não tem o executivo de futebol. A gente tem um grupo e a gente discute tudo. Então, assim, eu consigo transitar no campo, consigo transitar no vestiário, nas contratações, no dia a dia, na nutrição. Então, assim, passou do que eu imaginava, mas foi coisa que eu talvez eu acho que eu fui conquistando dentro do clube, com o pessoal que está mais tempo aqui. E também porque me receberam muito bem, né? Então, assim, muito ou pouco do que eu estou fazendo passa muito pela gestão do pessoal que trabalha aqui, que me deu essa liberdade, tem esse respeito e me dão essa autonomia para trabalhar. E como eu volto a falar, Duda, assim, a gente transita em quase todas as áreas do GFCT, posso falar que em todas as áreas eu transito, só que nunca sozinho, sempre em conjunto com alguém da área. Então, isso na nutrição, quando eu vou na nutrição, eu converso com a Maju e a gente troca ideias. Ela fala o que está precisando e a gente debate junto lá, sabendo que não é a minha área, mas que eu tenho que tentar. Se ela é a profissional que está aqui hoje e ela está capacitada para isso, eu tenho que tentar atender aos anseios dela, que eu entendo que é o melhor. Se ela está ali, ela está vendo o que é melhor para os atletas. E assim na imprensa, assim na logística, a gente vai tentando trocar ideias ali, sem ser aquela figura de imposição. Tem hora que você vai falar sim ou não para algumas coisas, mas 90% a gente sempre trocando ideia e tentando ver o que é melhor para o clube nesse dia a dia. E, como eu te falei, nessa gerência que eu tenho, todos os profissionais que eu tenho nos diversas áreas do clube são profissionais capacitados, então eu tenho que acreditar neles. Então, assim, a gente acaba trocando ideia, algumas coisas que eu vivenciei, eu tento passar, que eu acho que não é assim, mas sempre trocando uma ideia, sem ter uma imposição. Eu acho que isso está sendo a minha forma de
de se perguntar para o pessoal aqui do clube, aqui, a minha forma de trabalhar, meu perfil, e foi assim como jogador. Vocês viam o Magrão aguerrido, xingando, brigando, mas fora eu era o líder, Perdendo o o líder dente. de, né, perdendo o dente, continuando em campo. Raçudo pra Mas assim, caramba. eu era um líder. Teve questões aqui que até o Tite mesmo fala da minha liderança de desavença entre jogadores, véspera de Grenal. E quando o Tite chama o jogador para conversar, já falei com o Magrão, já se acertamos aqui. Então, assim, esse era o perfil que eu tinha, e foi um perfil de vida, né? Até porque onde eu nasci não dá para se impor nada, né? É sempre respeitar o próximo. A lei é um pouco mais pesada do que fora de lá. Então, é assim que eu tento, Duda. Ter êxito aqui, e depende do tempo que eu vá ficar aqui ou não, deixar um legado e poder sempre voltar aqui, ter as portas abertas, assim como foi quando eu jogava. Essa manhã, depois eu sair daqui como dirigente, deixar as portas abertas. Magrão, eu ia te fazer outra pergunta, mas eu sou obrigado agora, tu me desse uma deixa aí que eu preciso até aproveitá-la. Assim como tu fazia ali no meio-campo muito bem a ligação, eu também preciso ter esse critério como jornalista. Como é que ficou a questão com o Enner, né? Tu falasse aí das tuas brigas e clima de vestiário, né? Teve um momento aí com o Enner que Tranquilo, houve. cara. Cara, tranquilo. Tá, assim, eu sempre falo que as coisas acontecem ali, coisa que pode ter acontecido no vestiário, mas aconteceu ali fora. Tu viu a entrevista que ele deu agora no Zero Hora, falando a meu respeito, e é recíproco, e é verdadeiro, não tem... A gente se acertou depois, no outro dia, a gente entrou aqui na sala, só eu e ele, sem ninguém, a gente conversou. É um jogador muito importante para nós, que a gente, do meu lado, respeito muito a história dele. Era um momento dele que ele veio para fazer gol, veio para ser, estava sendo muito cobrado, e assim, nem ele sabe o que eu falei, assim, tipo, foi um momento intempestivo dele, e eu tento retrucar com ele, assim, cobrar também, mas eu falo para ele, eu falo para todo mundo aqui, independente se ele fizer 30 gols ou nenhum, eu vou sempre cumprimentar e respeitá-lo do mesmo jeito, e não só com ele, com todos. E ele nem lembra o que eu falei, e eu também nem lembro, foi uma coisa ali de vestiário, e eu deixei bem claro uma coisa também, eu era um cara assim, do momento, do explosivo. Então é difícil, eu, mesmo estando desse lado de cá, querer cobrar e julgar um atleta. Então, assim, ele estava se cobrando para fazer gol. Ele é um cara importante, mas muito importante para a gente, tanto que ele está sendo decisivo na Libertadores, está sendo essencial para a gente. E a gente sabia que isso ia acontecer, pela capacidade que ele tem, pelo que ele já fez no futebol. E naquele momento ele não estava fazendo gol, ele estava até ansioso. Então foi uma coisa que passou, e a gente falou, não poderia ter acontecido ali diante das câmeras, mas aconteceu. Assim, minha vida sempre foi assim, nunca foi uma coisa suave, nunca foi assim minha vida. Então, tá tranquilo. Tenho muito respeito por ele. E isso daí não é ser falso aqui e falar, agora. Não. Foi ali do campo. E eu era um cara assim do campo também. Era um cara do vestiário, era um cara agressivo, explosivo. E ficou ali. No outro dia a gente se acertou já. E que pouco a gente viu depois no jogo do River Plate. E a gente se abraça quando a gente passou pelo River. E até o David falou assim: eu vi uma cena que só eu vi. Tava às vezes meio que apagando, vocês dois se abraçando ali, um abraço verdadeiro. Então, isso é o mais importante. A gente vai estar sempre pensando no melhor do Internacional. É uma frase meio que, todo mundo fala isso, mas no meu caso é verdade. A gente está sempre pensando no melhor pro Internacional. Senão eu ficava onde eu estava, não teria nem vindo. Posso errar, mas vou errar sempre tentando acertar. Magrão, agora, se a Eduardo me permitir, eu vou fazer a pergunta que eu iria fazer antes dessa que eu tive que antecipar. O Internacional em 2022 e 2023 viveu momentos semelhantes. Houve uma troca na gestão do futebol e depois uma troca do treinador. E este ano aconteceu a mesma coisa. Tu assumisse uma função e depois houve a troca do treinador. Como foi esse momento, essa tua percepção, esse teu grupo de trabalho? Como é que foi esse desenvolvimento para uma convicção de mudar o treinador, a troca do Mano pelo Cudê? Cara, primeiro assim, eu fui muito bem recebido pelo Mano, tá?
sabe quando tu chega numa nova função, por mais que eu fazia essa função lá nos Estados Unidos, não é igual porque você tem o dia a dia aqui, tem a relevância do teu passado dentro do clube, como chegar, e o Mano foi um cara muito importante nessa minha transição, um cara que eu vou ser sempre grato a ele, pela forma como ele me recebeu, pela forma como ele me trouxe para dentro do vestiário, para dentro do grupo, sabe? O respeito que ele teve por mim. Nós tínhamos amigos em comum que sabiam do perfil de cada um. Alguns até tinham medo, pô, o perfil do Magrão meio explosivo, com o Mano também. E o Mano é totalmente ao oposto do que parece. E eu entendo bem isso porque o Tchatcho também é assim. Então, assim, a gente fora, a gente vai falar com calma, com tranquilidade, mas no dia a dia a gente não é assim. A gente não consegue ser assim no dia a dia, somente no dia de jogo, numa véspera de jogo, porque ali tá a tua vida, ali tá a tua semana de trabalho. E essa troca do Mano pelo Tchatcho foi uma decisão meio que até um pouco em conjunto, todos da diretoria, quando entenderam isso. Não se foi feita a troca de... Já sabíamos que era o Kudê que vinha para o lugar do Mano. Não. Foi uma reunião em conjunto e com o próprio Mano, para depois a gente, com todo respeito, ir atrás de um outro profissional. Tanto que vocês viram a entrevista do Mano, que depois que o Kudê... Antes do Kudê assumir, o Kudê liga para o Mano para saber se realmente... Você vê como as coisas foram feitas com muita lisura e transparência. Não foi nada feito, está conversando com o treinador, quando tem outro aqui. Foi um entendimento de trabalho da diretoria em relação ao Mano, nada pessoal, não foi nada pessoal, tanto que o Mano saiu e deixando as portas abertas aqui no Internacional, fez um excelente trabalho no Inter o ano passado, deixou o seu legado aqui, sim, deixou o seu legado, por mais que muita gente dá porrada nele, a gente classifica para a segunda fase da Libertadores, num grande jogo contra o Medellín, trabalho do Mano. E como a gente fala, não tem o Mano ou o Kudê melhor ou pior. São maneiras diferentes de trabalho, de treinamento, mas não que esse é melhor ou pior. Porque o Kudê, onde passou, foi vencedor, já foi vencedor, e a gente espera que aqui também ele consiga, porque ele tem capacidade para isso. Hoje tem o grupo na mão, a gente tem uma ideia de jogo formada. E o Mano Menezes também, onde passou, foi campeão. Então, assim, não tem como comparar quem é melhor ou pior, porque a história dos dois dizem que são dois vencedores. Foi um momento de que a gente, talvez, a diretoria achava que precisaria essa troca, esse choque, e aí as coisas aconteceram. Mas sem desmerecer A ou B, quem é melhor ou pior. São diferentes, são formas diferentes de trabalho, e de repente a diretoria entende que na troca precisava de uma forma diferente, e aí fomos atrás do Kudê. E lembrando que o Mano foi vice-campeão brasileiro ano passado com o Internacional, né? Agora já tô colorado, Ó, gente. já botou. Desculpa aí, Olha, eu estava tentando me segurar, mas enfim, o Inter não foi campeão brasileiro por detalhe, né? Agora, Detalhe, a gente sabe qual foi o detalhe. exato, exato. Aqueles detalhes que acontecem, né? Antes, quando Igual, eu estava torcedor, eu podia falar mais. Agora eu vou vai ter falar, que... é súmula, eu não posso a cobrar gente mais nada. entende. É isso que tá. Magrão, a gente te entende muito, né, Norton? Agora, se tu vai É, falar publicamente ou cobrar alguma coisa, tu vai para súmula, e aí, Não, mais respira, vontade às Magrão, vezes fala, passou fala. já, passou, deixa que a crítica passou. passe aqui, passou. Mas eu sentia Agora, também, Magrão, eu senti, porque eu tenho um filho, não sei se vocês viram na rede social, o Marcinho, coloradaço, chora no dia do jogo, e a gente ia ver jogo junto, e a gente morando no Rio, e aquele jogo, o jogo do Flamengo, e aquela confusão, e o jogo antes, o pênalti aqui que não foi dado, aquela bola por, sei lá, quantos centímetros do Edenilson. Então, assim, eu tinha um filho pequeno ali que eu queria que ele firmasse Colorado, morando no Rio, e as coisas estavam conspirando contra a gente. Então, Ô, para mim, foi Magrão, complicado que ano, também. Magrão?
Magrão, agora eu também tenho que eu sou obrigado, Eduardo, a entrar aqui de sola, não que seja a regra do jogo, Não, mas tá um guinha o que azul esse Falar, homem aqui hoje. não, Nortão, só vou lembrar uma coisa. Você lembra quando eu jogava? Eu tomava porrada, mas eu sempre pegava o cara no final. Nunca passava batido. Sempre depois eu buscava. não, mas Magrão, essa é fácil. Tu és paulista, paulistano, jogou no Palmeiras, no Corinthians. O que te fez ser tão colorado assim? Porque é maravilhoso ouvir esse depoimento para quem é colorado, Cara, é nasceu que assim, colorado. Que momento da tua vida que tu sentiu isso? Enfim. por exemplo, eu joguei 5 anos e meio no Palmeiras. E aí eu vou pro Corinthians. E aí, nesses 5 anos e meio que eu vou pro Corinthians, depois de 5 anos e meio de Palmeiras, todo aquele castelo que eu fiz no Palmeiras, que é a idolatria que eu tinha, eu joguei fora por conta da minha paixão pelo Corinthians, que eu ter sido corintiano quando criança. Ela um pouco manchou um pouco a minha história que eu tinha no Palmeiras, que até então era muito bonita. E aí depois vem a situação do Internacional, e sempre que eu vim jogar aqui era sempre complicado. Eu lembro que tinha proposta na época, era Fluminense, Flamengo passando por algumas dificuldades financeiras também, assim, complicado de jogar naquele momento no Flamengo, e duas exterior. E o pessoal aqui do Inter, o Fernando, o Giovanni Luiz principalmente, capitaneado pelo Fernando, foram até São Paulo, quase um mês de negociação. E nesse mês de negociação eu comecei a entender um pouco a história do Inter. E eu sou do cara do álbum da figurinha, sabe? Então, assim, eu acompanhei a minha... Quando eu comecei a entender futebol, eu vejo aquele Inter de Tafarel, entendeu? De Aloísio. Eu tenho aquela lembrança do álbum da figurinha, de Copa União, que o primeiro do álbum era que virar a primeira página, acho que era o Inter, se eu não me engano. Era o Inter, era o primeiro, pelo ranking CBF. Então, assim, eu tinha aquela do jogo de botão, e aí você começa a criar, mas eu nunca imaginava que ia jogar aqui, que ia ser tão respeitado pelo torcedor, desde a minha chegada, assim, a gente já te via você aqui, tipo, quando eu ia jogar aqui pelo Corinthians, pelo Palmeiras, a gente queria você aqui. Isso foi na minha chegada. E foi criando essa atmosfera positiva. Eu fico aqui, e aí caso com uma gaúcha, colorada, e aí vai só fomentando mais isso. E aí eu vou embora e, assim, tendo a esposa colorada, a gente vai embora e começa a torcer pelo Inter, assim, de estar morando fora e vendo jogos, horários diferentes, agora nos Emirados era 11 da noite, aqui 4 da tarde, começando a ver os jogos e sempre vendo o jogo, e foi criando cada vez mais essa coisa do torcedor. E aí, assim, e pôr na cabeça dos meus filhos também, os meus filhos também, sei lá, foi acontecendo. Foi acontecendo. Por mais que a gente seja profissional, todo mundo, quando para de jogar, acaba tendo um carinho maior por um clube. E eu fiquei com essa identificação. E assim, não só acho pelo internacional, mas assim, com o gaúcho. Eu sempre falo, não sei, é difícil eu te explicar como eu me sinto tão em casa aqui. Como eu falei, não só de Inter, mas do Rio Grande do Sul, pela identificação, até pela minha história de vida, talvez, entendeu? E aí me remete muito à minha história. E eu vejo muito assim uma coisa que a gente não tem em São Paulo, assim, amor, terra, tal. E vocês têm muito isso. Minha esposa toca no Rio Grande do Sul, é uma coisa que ela se emociona até hoje. Então essa identificação acabou acontecendo. Eu te falando, eu não sei em que momento, mas quando o jogador já tinha essa coisa de ter me identificado com o meu jeito de jogar, porque o Inter é um time que não é só ser raçudo, guerreiro, tem que jogar também. Se não jogar, não cai na graça da torcida. Então, acho que identificou um pouco esses pontos com o torcedor. E aí, pós-futebol, por estar morando aqui, pela família ser do lado da minha esposa, e aí foi aumentando, só fomentando mais essa paixão. Agora vem cá, você sofre mais hoje como torcedor gerente aí, né, esportivo, ou como era quando era jogador? O que é mais difícil para você? Porque deve ter uma vontade de entrar no campo e resolver a parada. Agora é mais difícil. Agora é mais difícil. Até porque a gente entende que tem coisas que você está jogando, você consegue falar e cobrar. Agora você de fora, tu tem que ter um time, porque você não tá ali, entendeu? Você não tá vivendo ali dentro, você tá meio que no meio do caminho ali. Tu tá junto ali, vivenciando, a gente de postura, mas você não tá ali dentro para cobrar 100%. Eu sempre tenho esse respeito com o jogador,
porque a gente sabe que lá é totalmente diferente. De fora a gente vê um jogo, entra lá dentro vê outro jogo. É totalmente diferente. Então eu sempre tento pautar isso, me ponderar nesses momentos. Eu não tenho, assim, de verdade, eu parei de jogar futebol bem resolvido. Eu não tenho vontade nenhuma. Tanto que o futebol hoje me supre todas as necessidades de exercício físico, de adrenalina, de competir de novo. Então, mas eu não tenho essa vontade de jogar. Mas eu fico muito nervoso, muito ansioso, eu chego a suar e assim, a gente fica ali no vestiário falando, vamos negociar os 3 pontos, e a gente fala, e a mão fica suando, os jogadores, tipo assim, ó, eu vivi aquilo, eu já vivi isso, tipo assim, dá pra gente fazer, dá pra gente ganhar, eu já tive ali dentro. É mais essa parte, assim, que a gente tenta passar. Não tem essa vontade de estar em campo, mas ao mesmo tempo ficar fora é complicado. E a gente sempre fala, eu e o Flavinho, a gente se abraça depois de começar o jogo, fizemos tudo agora com eles. Aí o Flavinho me abraça assim, ó, fizemos tudo agora com eles, agora não é mais com a gente. E graças a Deus eles estão dando conta do recado, então estão fazendo uma excelente campanha na Libertadores. A gente espera que a gente continue assim fazendo grandes jogos. Eduarda, o Magrão falou em Libertadores, já estão chamando ele aí, acho quase para o embarque para o Rio, aí, então nós vamos ter que liberar o Magrão, porque o papo está ótimo, mas... Não, a gente tem uma... A gente está fazendo, a gente faz uma reunião com todos os setores do clube, né, uma vez por semana. Não, e eu adoro esse jeito sem filtro do Magrão, né? Sempre foi esse cara gente boa, esse cara que dá real, né? Fala com tanta naturalidade. Que bom te ter aqui com a gente, Magrão, torcendo aí por essa nova fase, né? Pelo sucesso aí, porque talento você tem, já mostrou. E boa sorte, né? Muito boa sorte aí no comando do nosso Colorado. Agora eu posso dizer, né? Do nosso Colorado. Obrigado. Eu sempre... Sabe que aquele dia lá que a gente estava lá na Confute, que vocês me convidaram, quando eu vi que era vocês, sabe o carinho que eu tenho por você, que foi sempre esse, desde que eu cheguei, sempre me tratou muito bem, sempre nas entrevistas, sempre também assim, alegre, sorridente, independente do resultado, que às vezes, tipo, ganha, perde, não tem o time para entrevistar, e você sempre foi uma pessoa muito querida com todo mundo aqui, na minha geração ali, todo mundo gostava de você. A gente espera que a gente consiga caminhar o mais longe possível nessa Libertadores, esse é o sonho, não só nossa diretoria, mas de todo o Colorado. Poxa, fiquei arrepiada aqui, ó. Ganhei meu dia já. Norton, quando ele ganhar a Libertadores, ele volta aqui para conversar com a gente, então, tá? Já que hoje foi Amém. rapidinho, estamos focados aí nesse objetivo. Então, muito Amém. obrigada. Deus te ouça. Vai ser complicado, mas que Deus te ouça, que a gente consiga ter essa competição que é tão sonhada por todos os colorados. Magrão, muito obrigada. Um sucesso aí para ti nessa nova fase. Agradecer de novo a participação. Boa sorte para o Internacional nessa Libertadores. Tem o Fluminense pela frente. A gente já declarou nosso time. Agora já era, gente. Esse é o nosso Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso trabalho. Beijo, a gente se vê.